Então, falando sobre o nome Havaye e o nome Elohim, há um poder divino de revelação, que isso está expresso no tetragrama, no nome Havaya Yud Kei Vav Kei, uma energia divina que justamente vem limitar essa revelação. Porque nós sabemos que às vezes, por exemplo, luz é algo muito bom, mas a luz do sol de forma intensa e direta, se for muito forte, ao invés de iluminar, ela pode cegar, ela pode ofuscar. Se é uma luz tão forte, ao invés de permitir que a pessoa veja, enxergue, consiga visualizar, pelo contrário, se ela for tão forte, ela vai obscurecer. Mais do que isso, ela pode até prejudicar a visão da pessoa, obscurecendo não só naquele momento, mas em definitivo. Por isso, da mesma maneira se diz que Deus tem esse poder de atuação infinito e ilimitado, assim como Deus é infinito e ilimitado, no nome Havaya, no nome essencial de Deus, que é o tetragrama, se manifesta a força infinita de propagação da luz de Deus. Essa luz de forma infinita, porém, para que as criaturas pudessem receber, estar aptas a captar e receber essa luz divina de forma benéfica e não ofuscante e não que as prejudicasse. Por isso era necessário também que essa luz fosse, por assim dizer, diminuída ou encoberta na medida certa, de maneira que ela pudesse chegar até nós de forma eficaz, de forma benéfica, de forma produtiva. E esse é o efeito do nome Elohim, com que ele expressa a força, por assim dizer, limitativa, o poder limitativo dentro da própria divindade. Então aqui ele nos diz que o nome Elohim, portanto, está ligado, enquanto que o nome Havaya está ligado com dar de forma até infinita. O nome Elohim está relacionado com limitar e restringir. E aqui ele nos diz Tzchok asali Elohim, por assim dizer, se fala a respeito de Deus, de onde Deus obtém a satisfação, o tzchok, o sorriso, a alegria, asali Elohim, isso é derivado justamente daquilo que é proveniente do nome Elohim. Do nome Elohim que vem o encobrimento, que vem a limitação, que vem o que está presente aqui no nosso mundo físico e material. Não existe um plano espiritual mais obscuro, mais limitado, mais encoberto do que o nosso mundo físico e material. Aqui é um mundo onde predomina Elohim. Por isso, realmente, no Gênesis começa Bereshit bara Elohim, o que consta é o nome Elohim. No primeiro capítulo do Gênesis, referente à criação, 32 vezes aparece apenas o nome Elohim. Só mais tarde vai aparecer pela primeira vez o nome Havaya. Mas se diz que justamente desse plano onde reina o poder divino caracterizado pelo nome Elohim, que significa encobrimento, limitação, tzchok asali Elohim, justamente daqui é derivado a satisfação divina. Ou seja, daquilo que se produz aqui nesse plano obscuro em termos espirituais, de Davka Alidei Shem Elohim, exatamente daquilo que é proveniente do nome Elohim, que significa ocultar espiritualidade, diminuir a intensidade da revelação, que isso produz um mundo, um universo como o nosso, onde nós não vemos divindade de forma explícita. Muito pelo contrário, nós imaginamos que as criaturas têm a sua autonomia, têm uma existência própria. Nós vemos as criaturas de forma palpável, etc. Nós imaginamos como Yesh. Isso é o que existe, isso é o que realmente há. Enquanto que espiritualidade e divindade é algo que nós não vemos, não ouvimos, não tocamos, etc. Nós até nos equivocamos ou achamos que a real existência é aquilo que é material, que é palpável. Todos os assuntos relacionados ao nosso mundo físico e material, tudo que está aqui, na aparência que está ostentando suposta autonomia
ou parecendo ter uma existência independente, ocultando divindade, transparecendo apenas o lado físico e material, tudo isso é derivado do nome Elohim. O que causa e produz essa situação é a restrição, a limitação imposta pelo nome Elohim. Como está escrito no Gênesis, Bereshit bara Elohim, que a criação do nosso mundo ocorre através dessa intervenção do nome Elohim. V'chein hanefesh habamit, mesmo ocorre também com a alma animal, Shorsho Mishem Elohim ki yadua mevoar b'makom acher. Enquanto a alma divina tem como origem, a alma divina espiritual elevada, uma partícula da divindade, é originária no tetragrama, no nome Yud Kei Vav Kei. A alma divina está associada com as 4 letras do nome de Deus, e ela tem do nome essencial de Deus, que é o tetragrama, e ela, inclusive, cada parte da alma está associada a uma letra do tetragrama. Já a alma animal, ela é derivada, está associada com o nome Elohim, conforme explicado na Hassidut. Mas se diz que justamente daquilo que ocorre aqui nesse plano, nesse mundo terrestre, que é regido pelo nome Elohim, cuja vitalidade divina passa e emana do nome Elohim, que é contrição, restrição, limitação. E nesse mundo físico que se encontra a alma animal, que ela também é derivada, oriunda do nome Elohim, justamente aqui nesse plano e dessa forma, tzchok asad Elohim. Deus fala, daqui eu posso obter a minha satisfação. Quando eu vejo cada um de vocês superando os seus desafios exatamente aqui nesse plano terrestre, nesse mundo material, incorporados nesse corpo físico. Alidei avodá lemata, com o nosso trabalho aqui no plano, nesse plano inferior, be'achnaat hachomer, subjugando a matéria, superando os aspectos físicos e materiais, bechol ha'inyanim hagashmiyim, veliot sur merav asetov bepoal mamash, quando a pessoa consegue estar aqui nesse mundo, revestida de um corpo físico, associada a uma alma animal, e mesmo assim se manter na linha, conseguir manter a sua integridade espiritual, estar afastada de todas as coisas más e ruins, e fazer e praticar o bem na prática, efetivamente. Mizé Dafka, exatamente disso, e somente disso, nasce atzchok ve'atanuga elyon. Isso provoca, isso causa a grande satisfação e alegria divina. O que traz satisfação a Deus é justamente essa situação, saber superar esses desafios, essas condições. Justamente nessa forma, quando a pessoa se encontra nesse entorno espiritual e consegue se superar. Então, na verdade, essa descida, ou essa situação de risco acaba levando ao maior benefício e lucro que a alma pode obter para si. Ou seja, momentaneamente, isso é uma descida, isso é uma situação de risco. Mas o objetivo final, quando o propósito é alcançado, eleva a alma a uma situação que jamais ela alcançaria de outra forma. Uma situação elevadíssima. O mesmo também ocorre em relação no macrocosmos. Como a gente falou, essa situação particular da alma está refletida, é a mesma situação que de forma geral ocorre com a Sefirá de Malchut, que aquela Sefirá, 10ª e última das 10 Sefirot, que é aquela incumbida de retransmitir a energia divina para o plano inferior, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, do teu reinado, da tua Sefirá de Malchut, emana a vitalidade para todos os universos, para todo o mundo e todas as criaturas. Então o mesmo acontece também em relação a Sefirá de Malchut, que nesse instante, ou provisoriamente, ela se encontra no plano mais baixo, a 10ª e última da Sefirot. Ela até, por assim dizer, reclama da sua situação. Ela lamenta o fato de estar nutrindo todas as criaturas, até as criaturas do mal. Porém, se fala que no final, justamente a Sefirá de Malchut vai se elevar acima de todas as outras Sefirot. O mesmo ocorre em relação à Sefirá de reinado, soberania. Através disso, que dela emana vitalidade para os planos posteriores e inferiores, de Briá, Yetzirá, Asiá.
chamado campo ou mundo da criação, da formação e da ação, conceitos cabalísticos. Harehi mevareret birurim de biá, mas ela com isso consegue, e somente ela consegue resgatar faíscas divinas elevadas que se encontram nesses planos inferiores. Então se diz que esse descenso, essa energia que emana dela para esse plano inferior é o que permite levarer birurim, resgatar essas faíscas e elevar essas centelhas divinas que se encontram espalhadas por esses planos inferiores. Bedugma como sheitlabshut neshama beguf, assim como ocorre quando a alma divina se reveste do corpo físico. Shepoelet achnaa ve'abitul kanal, quando a alma divina consegue prevalecer e ela submete, subordina o físico e material a ela, com isso se alcança uma elevação enorme. O mesmo ocorre também com a Sefirah de Malchut, quando ela se reveste nos planos inferiores de Briá e Yetzirah, Siá, de criação, formação e ação. E Mevarer Birurim de Biá, ela consegue resgatar essas faíscas ocultas, e com isso ela também se eleva de sobremaneira. O como está escrito no livro de Provérbios do rei Salomão, que isso se refere a Sefirah de Malchut, Vatiten Teref Lebeitá. Ela traz alimento para a sua casa, e observam os livros cabalísticos que a palavra Teref, aqui se referindo ao alimento, ela está associada também a um conceito de espiritualidade. Teref Begimatria Ripach Imakolel. O valor numérico da palavra Teref corresponde a 288, mas, associando a palavra em si, isso dá 289, que é o valor exato de Teref, mas que isso inclui as 288 centelhas divinas, derivadas de Shvirat HaKeilim, de um processo místico que a Kabbalah explica, que precedeu a criação, processo de Shvirat HaKeilim, da quebra dos vasos, etc., que por assim dizer, isso lançou, falando de forma quase que grosseira, mas lançou cacos por todos os lados. Na verdade, se diz que o nosso plano, Olam HaTikun, que é o mundo da retificação, do conserto, ele é precedido de um plano anterior, que é um plano onde predominavam luzes muito intensas, porém em vasos, em recipientes pequenos. Isso causa uma quebra dos vasos. Dessa quebra dos vasos se espalham essas 288 partículas ou faíscas. Se diz que, na verdade, todo o propósito da criação, toda a missão do ser humano desde o início da criação é resgatar essas 288 faíscas, e quando esse processo é concluído, então é chegada a hora da vinda do Mashiach, e o mundo então pode voltar à sua plenitude e chegar à perfeição. Mas isso só é possível com essa descida da Sefirah de Malchut. É como aquelas pérolas que caíram lá no fundo do mar e que alguém precisa se arriscar e descer até lá embaixo para procurá-las, para buscá-las e resgatá-las. Então se fala que no final, através dessa energia emitida por Malchut para os planos inferiores, com isso se permite resgatar e refinar as 288 faíscas. Biridatamata. E quando, através dela, através de Sefirat HaMalchut, através desse descenso, se consegue elevar e resgatar essas faíscas, então isso produz uma elevação enorme, isso, em primeiríssimo lugar, na própria Sefirah de Malchut, já que ela foi o agente retransmissor dessa energia, dessa vitalidade para os planos inferiores, o que permitiu chegar até essas faíscas, esse caça ao tesouro espiritual. Por isso ela acaba merecendo uma elevação maior, uma elevação muito, muito alta. Por isso se acrescenta uma luz muito intensa nela,
na Sefirá de Malchut, que até então era a última, a mais baixa de todas, mas então ela se transforma, ela se eleva e supera todas as outras. No final, no futuro, quando tudo isso se manifestar, então ela é chamada de Eshet Chayil Ateret Ba'ala. Hoje a mulher virtuosa, hoje ela está no papel como da mulher virtuosa, mas que ela está num papel de receptora, daquela que recebe, mas ela vai se elevar, se tornando Ateret Ba'ala, a coroa do seu marido. Ou seja, a coroa é aquilo que está até acima da cabeça do nível mais elevado. Então, de receptora, ela vai acabar se elevando até o nível mais alto, mais elevado possível. Ou seja, Shebechinat Malchut Tiye Bebechinat Mashpia Be'asfirot Shelemala. Que até agora a Sefirá de Malchut, ela por si só, ela não contém nada, ela recebe somente das Sefirot anteriores e superiores a ela. Mas, quando Mashiach chegar, ou quando o propósito da criação se revelar, estiver cumprido graças a ela, então ela vai se elevar de sobremaneira e ela vai se transformar do papel que era de receptora até então, ela vai passar a ser aquela que nutre todas as sefirot, que dela vai emanar o fluxo para todas as outras sefirot, todos os outros atributos divinos. Como está previsto nas profecias de Zacarias, Vehaya bayom ahu yetzu maim chaim Yerushalayim vechinat malchut, que naqueles dias, isso é um conceito cabalístico, uma interpretação mística do versículo profético, naqueles dias quando o Mashiach chegar, sairão águas vivas de Jerusalém. Ele fala que Jerusalém simboliza e representa a Sefirá de Malchut na Kabbalah. Chetziam elayam akadmoni, metade dessas águas irão irrigar o rio que está no leste, Yam HaChokhmah, que se diz que da Sefirá de Malchut, isso vai nutrir, irrigar Yam HaChokhmah, Sefirá de Chokhmah, que hoje é a primeira e mais elevada de todas, Vezeye, ou seja, que a Sefirá de Malchut, ao invés de ser receptora, vai se tornar a provedora, aquela que nutre até a Sefirá mais elevada, que é a Sefirá de Chokhmah. Vezeye Bigmar Abirurim, quando isso vai ocorrer? Quando se encerrar o processo de resgate das faíscas perdidas, quando se encerrar o processo de refinamento de todas as centelhas divinas que se encontram Beolamot Biá, nos mundos de Briá, Yetzirá, Asiá. O resumo desse capítulo, ele nos explicou em síntese que Alidei Yeridata Neshama Leitlabesh Beguf Venefesh Ba'amit, através disso, que a alma divina desce espiritualmente para se revestir de um corpo físico e se associar à alma animal. She'alul leitgael, que isso é uma situação de risco que torna possível a alma se sujar, se macular, se ela acabar se levando atrás das coisas, paixões físicas, prazeres físicos, desejos materiais, ela acaba se sujando. Gambit Varim Asurim, ela é capaz até de transgredir a vontade de Deus, cometendo proibições. Porém, quando a alma fica firme na sua posição, a alma divina, Veomed Benisayon, e a pessoa supera todos os testes e as provações, que mesmo estando aqui nesse plano físico e material, envolvida na vida, em todos os aspectos da vida física e material, mas a pessoa faz isso, ou seja, ela está envolvida nesse plano, nessas coisas, porque elas são vitais para a sua existência física, mas somente por isso. Mas, na verdade, a pessoa faz tudo isso com intuito espiritual, com intuito celestial. Shemuchrach bahem, todas as coisas que ela necessita, ela faz só porque ela necessita, e faz isso Leshem Shamayim, visando um benefício espiritual, uma elevação espiritual, por uma causa mais elevada. Com isso, nasce Aliyah Be'aneshama, Vetanug Lemala. Isso produz uma elevação muito acentuada para a alma divina e produz também um prazer para o Criador. Reino B'Sfirat Malchut. E o mesmo acontece também em relação ao atributo divino de Malchut, de soberania, Sheledei Abirurim Shelemata, que através desses refinamentos das faíscas que se encontram, divinas que se encontram aqui no plano inferior, Nitosef Bari Buyor. Então, com isso,
esse atributo divino, essa força, essa Sefirah de Malchut, se acrescenta nela uma luz muito intensa a ponto dela não só se equiparar a todas as outras, mas também superar todas as outras Sefirot, todos os outros atributos. Prossegue o Rebbe Reshab no segundo capítulo do sexto Mamar, do sexto discurso. Tudo isso vai acontecer quando Mashiach chegar. Tudo isso culminando com a chegada de Mashiach. Então a alma vai estar nessa elevação muito grande depois que ela conseguiu superar todos esses desafios, e a Sefirah de Malchut vai se tornar, vai deixar de ser a última, aquela que está na pior posição, por assim dizer, ou na zona de risco, etc., e vai se tornar a primeira ou a melhor, a mais poderosa. Mas isso somente então. Mas por enquanto, e até lá, nos diz, Omnam Achshav, na atualidade, ou seja, enquanto Mashiach ainda não chegou, enquanto ainda não encerramos esse trabalho, enquanto ainda estamos no meio do desafio, e Neisfirat Malchut Itzmeah, se fala que essa Sefirah de Malchut, essa força de Malchut, da soberania divina, esse atributo divino, ele é chamado de sedento, porque essa Sefirah está sedenta, ávida, porque ela tem que descer e baixar para os planos inferiores, ela tem que se envolver com as coisas inferiores e até as coisas negativas, mas ela tem consciência da sua origem, da sua fonte, da divindade. Então ela sente um magnetismo, ela sente uma atração, ela quer voltar, ela se sente atraída, ela quer voltar à sua origem, ela quer voltar a estar vinculada à divindade da forma mais intensa, e não o contrário do que ela se encontra atualmente. Então quanto mais baixo ela tem que chegar para nutrir o mundo, e até chegar ao nosso mundo físico, material, etc., isso causa nela uma sede, uma ânsia de divindade, uma avidez por espiritualidade. Mitzad yeridata sheyarda venitlabsha bebiah, por causa desse descenso dela, que ela teve que se revestir nos planos espirituais mais baixos, mundo da criação, formação e ação, até o nosso mundo físico, material, Asiyah Gashmit. Isso coloca a Sefirah de Malchut, Bibchinat Simaon, numa sede muito intensa, sede de espiritualidade, sede de divindade, sede de retornar à sua origem. La'alot miridata, ela quer se voltar a se elevar, subir, voltar, sair daquele descenso. Veleikalel beshorshah, ela quer voltar a se reintegrar na sua raiz, na sua fonte. Assim como isso acontece, essa ânsia, essa vontade, essa sede presente na Sefirah de Malchut, de forma particular, individual, também está presente na alma divina de cada um de nós. A alma divina de cada um de nós também sofre de sede espiritual. Ela sente saudades da sua fonte e origem. Ela tem consciência da divindade e da espiritualidade, por isso ela se sente aqui enclausurada, presa nesse corpo físico, nesse mundo materialista que nada tem a ver com ela, muito pelo contrário. Então ela tem uma sede constante. Uma vez que ela está aqui revestida no corpo associado a alma animal, isso acaba causando um descenso muito grande para a alma divina em relação ao nível anterior que ela se encontrava antes de se revestir ao corpo. A alma já existia antes de vir ao corpo, e onde ela existia e como ela existia, ela estava no auge de espiritualidade, num plano só abstrato, sem obstáculos, sem limitações em termos espirituais. Muito pelo contrário, ela estava no máximo de espiritualidade que ela podia ter. Ela não tinha nada a ver nem com o físico, nem com o material, com materialismo, nem com egoísmo, com egocentrismo, nem com yesh, algo de se considerar algo à parte de Deus. Pelo contrário, ela estava completamente anulada a Deus, porque ela tinha real consciência da divindade. E aqui ela se encontra num campo que ignora tudo isso. E, de certa forma, às vezes até contesta tudo isso.
ומכל שכן שלא הייתה עלולה חס ושלום לרד ולהתגאל להיות היפך מלוקות חס ושלום. E é claro e óbvio que naquele plano espiritual que a alma divina se encontrava, lá não havia, ela não corria nenhum risco espiritual, e não havia nem chance, nem possibilidade dela ter qualquer queda, ou acabar caindo em algum lugar sujo em termos espirituais, ou se manchando em termos espirituais, se maculando, perdendo, ou seja, se envolvendo com coisas que são contrárias à vontade de Deus, à divindade. No plano espiritual não há essa possibilidade. O Biratá Beguf, porém, no momento que a alma divina acaba descendo ao corpo físico, Harigam Ovedet Avodatá Kanal, mesmo quando ela realiza o seu papel, faz o seu trabalho espiritual aqui nesse mundo material. O Poel Etachnat Homer, e ela consegue superar o material, consegue subordinar a matéria ao espiritual, não se deixa levar atrás da atração física e material, pelo contrário, ela consegue subordinar o material ao espiritual, colocar o material a serviço do espiritual. E ela não se impressiona com que o material palpável parece ostentar e dizer, olha, eu sou mais eu sou a verdadeira realidade, eu sou a real existência. Não, a alma divina não se contagia por isso. Ela sabe que, na verdade, a real existência é Deus, é a espiritualidade e a divindade. E a matéria, ela só existe porque há uma faísca dentro dela. Mesmo quando a alma divina consegue subjugar a matéria. O Bitula Yesh, ela consegue anular esse Yesh, essa sensação de que a matéria é o consistente, é o real. Ou seja, quando a alma consegue fazer tudo que ela se propõe, aquilo que era sua missão aqui. Mikol makom harei shayechet leyeshut vegashmiut. Porém, enquanto a alma se encontra aqui, nesse mundo físico e material, ela tem a ver com materialismo. Ela tem que lidar com a matéria, ela tem a ver com o mundo que, como se autoproclama, uma existência à parte. Porque ela está aqui revestida no corpo e na alma animal, associada a eles. Então ela também, de certa forma, sofre de um contágio, ela também se vê influenciada, ou no mínimo limitada, pela alma animal. Assim como a alma divina age aqui nesse mundo, atua, realizando ações de ordem física. Lehaskil Benyanim Gashmim, por exemplo, a alma divina aqui pensa, até na hora de estudar Torá, mas ela pensa e raciocina em assuntos relacionados ao campo físico e material. Ve'askala, ve'asagá Gashmiot. E aquilo que ela entende, compreende e capta também são coisas que estão no plano físico e material. Portanto, mesmo até no pensamento abstrato, ela também está vinculada ao físico e material. E esse tipo de captação, raciocínio, ideia, não existia antes dela estar revestida no corpo. Lá tudo que ela captava de forma abstrata e espiritual apenas e tão somente. Lá, o que a alma captava, a alma também tinha o seu intelecto, mesmo antes de descer ao corpo físico. Mas o seu intelecto captava e entendia as coisas da forma mais abstrata possível, da forma mais espiritualizada, da forma mais refinada. O Benyanim Ruchniim Venalim Meod, e a sua captação, o seu entendimento, ficava relacionado aos assuntos espirituais muito elevados, enquanto que Inyanim Gashmim, enquanto que os assuntos físicos e materiais, Retzonilomar Gam Inyanim Sichlim, Elashem Gashmim, ou seja, mesmo assuntos de ordem intelectual, mas quando estão relacionados ao campo físico e material, Shem Gashmim Lo Yadam Izeklal, a alma naquele patamar original que ela se encontrava,
ela desconhecia isso, ignorava totalmente, era somente espiritualidade e nada mais.